creio que seja possível, cabível, uma intervenção militar. Mas o que o Exército pensa a respeito dessa conjuntura? Como é que ele pode se pronunciar ou se posicionar nessa tarefa difícil que é pacificar o país? Talvez um novo Caxias aí que venha a intervir na intenção de pacificar o país. Todo e qualquer emprego das Forças Armadas estará absolutamente condicionado pelos os dispositivos legais, desde a Constituição, passando pelas leis complementares e assim por diante. E se formos empregados, isso se dará sempre por iniciativa de um dos poderes, conforme vimos na redação do artigo 142 da Constituição. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. E o segundo fundamento nosso é de que nós temos como obrigação contribuir para a estabilidade, condição extremamente necessária para que as instituições continuem trabalhando em condições ideais e, em nome da sociedade, encontre os caminhos para superar essa crise toda que estamos vendo. Nós vimos essa semana, foi uma semana extremamente preocupante, enfim, uma série de medidas preventivas foram adotadas por nós e vimos que as coisas transcorreram naturalmente. Boa noite, nós já nos conhecemos. Meu nome é Leudo Costa, eu sou editor do Cristal Vox, eu faço o meu blog e site a partir de Porto Alegre, recebo muitas críticas pelas minhas posições, recebo elogios, mas eu não tenho medo não. Eu sou um homem determinado, tenho 61 anos, sou advogado, sou jornalista, tenho uma família organizada, tenho uma casa, uma mulher, uma cachorrinha que me acompanha, que era da minha mãe. Então, eu não tenho nenhum problema em abrir meu coração para vocês brasileiros. Vocês sabem que no domingo o jornal Estado de São Paulo publicou uma extensa entrevista que foi tomada pela jornalista Eliane Cantanhede com o chefe comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas. Ele, na entrevista, chamou os intervencionistas de treslocados, de malucos, que comparou os avivandeiras que batem no portão dos quartéis pedindo a intervenção militar no Brasil. Foi de uma infelicidade atroz o general Vilas Boas, porque ele, como comandante do Exército, tem que falar para a tropa. Lá estão seus comandados. Eu sou um reservista, eu conheço muito bem o papel que desempenham os militares dentro dos quartéis, dentro das organizações militares, e principalmente a sua missão constitucional que está lá, prevista na Constituição Federal do Brasil. E principalmente a sua missão que está no 142 da Constituição, que o general Vilas Boas malandramente interpretou a seu favor. Ele não sabe que ali no 142 diz que qualquer um dos chefes dos poderes,
Legislativo, Executivo e Judiciário, pode convocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem, senhor Vilas Boas, não é só correr atrás de bandidos, como está fazendo hoje o Exército Brasileiro nas ruas de Porto Alegre, de Recife, do Rio de Janeiro. Não, garantia da lei e da ordem, e o senhor sabe muito bem, porque o senhor frequentou a escola de comando. O senhor sabe que garantia da lei e da ordem também significa garantia da ordem, da lei e da ordem política. Portanto, o senhor e seus comandados têm a obrigação de garantir aos brasileiros que a democracia vai ser respeitada por todos, pelo presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, que não respeita o Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, que tem ministros cagalhões, que tem medo das maletas do Renan Calheiros, e de um presidente da República que substitui uma presidente caçada, que está aí pelas beiradas caindo, porque todo o seu staff está denunciado na Operação Lava Jato. Portanto, senhor General Vilas Boas, eu estou falando ao comandante do Exército, não ao cidadão. Como jornalista, ao comandante do Exército. O senhor foi de uma infelicidade na sua entrevista ao desmerecer os patriotas que têm todo o direito constitucional de ir para as ruas externar o que pensam. Até de pedir uma intervenção constitucional militar no Brasil para que se retire de Brasília o que nós estamos assistindo. Ou o senhor não assistiu hoje à noite o Jornal Nacional com mais uma leva de ministros do senhor Temer denunciados por bandidos, porque o pessoal das empreiteiras são bandidos, e daí se tornam bandidos os políticos que recebem dinheiro o tempo todo para trair o Brasil. Isto sim é crime. Vou lhe fazer uma pergunta. É crime receber 14 milhões em propina ou pregar uma intervenção constitucional necessária de quem tem que proteger a pátria? Porque os militares, a função é proteger a pátria. E proteger a pátria é uma coisa muito maior do que o senhor disse na sua entrevista. Mas para arrefecer a sua cabeça e o que o senhor pensa, porque o senhor não é primeiro e único como militar, o senhor sabe disso, antes do senhor vieram muitos. O que o senhor sabe como comandante militar foi através de ensinamentos de todos os outros comandantes que passaram pelas Forças Armadas. E o general Pimentel, que o senhor levou lá no aeroporto do Galeão, e mais o comandante da Marinha, do Clube da Marinha, da Aeronáutica, que passou um pito e mandou calar a boca, o senhor acha que a gente não sabe, quando eles se manifestavam antes do impeachment da Dilma, o general Pimentel voltou a falar. E hoje, no site do Clube Militar, o general Pimentel escreve um texto exuberante. E esse texto, se o senhor não sabe, general Vilas Boas, o senhor que chama intervencionista de maluco e tresloucados, esse texto é para o senhor.